Tu és Deus, Senhor, único, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão, Senhor. Quem sou eu, quem somos nós, Pai, para não reconhecer que tudo vem de Ti? Tu és a fonte, Senhor, de sabedoria, de conhecimento. A Tua palavra que alimenta vem de Ti, Senhor. Pai, a Tua unção, a Tua graça, tudo vem de Ti. Então que nesta manhã os Teus filhos recebam da Tua parte, Senhor, porque eu nada tenho, mas que o Senhor me use como instrumento, Senhor, para aquilo que o Senhor quer ensinar, exortar, restaurar, encorajar, transformar, Senhor. E que assim o Teu nome seja honrado, glorificado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, podem se assentar. Eu fui muito edificada pelos testemunhos, por esse ministério Gideões, mas eu estou com a incumbência de compartilhar com vocês e trazer uma reflexão da parte de Deus sobre a sua palavra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar hoje o estudo dessa carta, que é para mim uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, uma carta conhecida como carta de alegria, das coisas mais excelentes que o apóstolo ministrou aos filipenses e, claro, também, inspirado pelo Espírito Santo, ministra aos nossos corações, ministra à igreja. Amém? Então, que você possa ficar atento àquilo que Deus pode falar para você nesta manhã. Nós vamos mergulhar na primeira parte, ou no início dessa carta, onde nós encontramos ali uma saudação, uma oração, e talvez num primeiro momento você até pense, nossa, mas o que pode ter aí de tão especial numa saudação, que é típico de uma carta, ou numa oração, que Paulo também costuma fazer isso nas suas epístolas, mas esse é o meu desafio, mostrar para você que tem algo mais além das meras letras, tem algo mais ali que Paulo pode nos ensinar pelo Espírito Santo. A carta é uma referência à cidade de Filipos, uma importante cidade da Macedônia e, segundo os estudiosos, os historiadores, se tornou uma colônia militar de Roma. Então, era uma cidade estratégica, estrategicamente para o Império Romano, do ponto de vista militar, mas também comercial. E, acredite, estratégica também para Paulo, porque Paulo tinha essa visão estratégica para fazer com que o Evangelho pudesse ser pregado a várias nações. Então, Filipos tinha essa posição estratégica. Paulo escreve essa carta quando está aprisionado, quando está em algemas, quando está em cadeias. E a gente consegue perceber que a igreja que nasce ali em Filipos, ou a igreja de Filipenses, é a primeira igreja da Europa. Se você acompanhar no capítulo de Atos 16, eu vou ler aqui 2 versículos, 16, 11 e 12, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Foi nessa cidade que Paulo encontrou Lídia. Quando eles procuravam um lugar para orar, encontraram mulheres orando, e ali aconteceu a conversão de Lídia. Foi aqui também que Paulo ele liberta uma jovem adivinhadora. E por conta dessa libertação, dessa cura para essa jovem, aqueles homens que a exploravam denunciaram Paulo e ele foi preso. E é ali em Filipos que, quando ele está na cadeia com Silas, e eles louvam e oram, as cadeias são abertas e o carcereiro também se converte.
Olha quanta coisa linda aconteceu em Filipos. Vamos ler então, pedir ao Rony para colocar na versão NA. Nós vamos ler do verso 1 a 18. Não fique preocupado, tá? Se você está aí olhando no relógio, o pastor colocou um relógio bem grande ali para mim. Eu vou abreviar, tá bom? O sermão para que a gente possa receber sem comprometer, mas também pensando que vocês querem ir para casa, querem fazer almoço, né? Querem almoçar em família. Então, podem ficar tranquilos, vai dar tudo certo. Estejam orando em espírito. Filipenses, a partir do 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E os irmãos, de maneira, volta um pouquinho então o 12, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Amém? Você vai me ajudar nos slides? Obrigado. Eu fiz alguns slides para destacar alguns pontos interessantes. Como nós fazemos aqui, é uma exposição da palavra, né? Uma pregação expositiva, então nós vamos verso a verso. E já no verso 1, eu quero fazer um destaque. Paulo não se apresenta como o apóstolo, como ele faz algumas vezes, mas ele se apresenta como servo. Ele se coloca nessa posição de humildade. Ele se identifica com essa igreja como aquele que está para servir essa igreja, servir a causa do Evangelho. Paulo não está chamando para si, como ele faz em outros contextos, para dizer, olha, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade, eu sou embaixador de Cristo. Não, aqui ele se apresenta como o servo do Senhor. Está ao lado, né, do Timóteo, seu filho na fé, um líder que ele... Obrigada. Um líder que ele tanto ama e tanto trabalhou na vida de Timóteo.
Então, eles são os remetentes dessa carta. Quem escreve essa carta aos Filipenses é Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E quem são os destinatários? São os santos em Cristo. Paulo chama os crentes de santos, são os separados para Deus, e menciona bispos e diáconos. Então, o que a gente percebe? Que é uma igreja estruturada, há uma igreja constituída ali em Filipos, e Paulo está dizendo, olha, a todos vocês, os santos da igreja, mas também as autoridades dessa igreja, essa carta é para vocês. A mensagem que eu envio são a todos vocês. São para todos vocês. Já nos versos seguintes, do 3 ao 5, ele expressa sentimentos que estão no seu coração. E o sentimento mais presente nesses primeiros versos, a respeito do que Paulo está falando, é gratidão. Ele repete por 2 vezes, dou graças ao meu Deus. E ele está dando graças por 2 razões. Primeiro, porque o que ele lembra dos filipenses, o que ele tem na memória, a experiência e a vida que teve junto aos filipenses, é algo que ele faz questão de trazer na memória e no coração. E eu lendo isso aqui, fiquei pensando na minha experiência missionária com a minha família, que vocês sabem, nós fomos ao Japão por 15 anos, ficamos lá, servindo ao Senhor, a brasileiros, latinos, filipinos, indonesianos, japoneses e outras nacionalidades. E eu tenho sempre isso no meu coração, eu tenho esse sentimento de lembrar com muita gratidão das experiências. Paulo, ele está preso, mas ele tem o seu coração grato, porque a circunstância não tira dele a alegria e a felicidade de relembrar as experiências missionárias que ele teve. Imagina você se lembrar de Lídia, que agora na casa dela uma igreja se reúne. Imagina se lembrar quando esteve preso lá, mas o carcereiro e a sua família foram crentes e batizados. Imagina você se lembrar de todas as experiências em que Deus te usou. Paulo diz, eu sou grato porque eu me lembro de coisas lindas a respeito de vocês. Eu sou grata porque eu me lembro de coisas lindas que Deus fez no Japão. E o meu desejo é que pessoas possam dizer, eu sou grato por coisas lindas que eu vivi na Beit Avot. Pelas experiências que nós vivemos em Londrina, na Beit Avot. Paulo também é grato porque ele diz, vocês foram participantes, vocês foram cooperadores, vocês tiveram uma comunhão comigo na proclamação do Evangelho. E olha, nós já podemos dizer que há uma gratidão no nosso coração por sermos participantes da proclamação do Evangelho pelos Gideões Internacionais. Uma igreja que coopera, uma igreja que é participante, uma igreja que desfruta dessa comunhão do ministério de Paulo, do ministério de Cristo. E se a gente pensar, nós estamos distribuindo como igreja, né, através da Associação Avani Garcia Rosa, um livro chamado o quê? Os visitantes hoje receberam qual livro? Gratidão. E numa conversa com o pastor Messias, isso está gravado até num vídeo, eu pergunto para ele, o mundo precisa de gratidão? Ele disse, mais do que qualquer outra coisa. É provado pela ciência que a gratidão muda as questões neurais. A neurociência diz que quando há gratidão no nosso coração, há felicidade. Há mudanças nas nossas sinapses do cérebro quando nós demonstramos gratidão. Alguma coisa muda dentro de nós. Como um homem que está aprisionado, que está em cadeias, pode ainda sentir gratidão. No mundo onde cada um por si e ninguém é por todos, essa é a frase que eu escrevi, onde cada um por si e ninguém é por todos, está faltando gratidão.
Eu não sei o que você está passando, se de repente você está enfrentando alguma dificuldade, alguma enfermidade. Quem sabe aprisionado em pensamentos. Eu falei ontem aqui no Café com Deus, às vezes tem pensamentos que colam na nossa cabeça, pensamentos pecaminosos, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza. Nós vivemos tempos em que pessoas estão depressivas, pessoas estão a todo momento querendo tirar sua própria vida. Mas Paulo consegue encontrar motivos para ser grato, mesmo em tribulação. Nós precisamos encontrar motivos para sermos gratos. E talvez seja esse o grande motivo da gratidão da igreja. Deus nos tornar participantes da sua missão. Deus nos dar o privilégio de sermos cooperadores com Ele no anúncio das boas novas, das verdades de Cristo, de dizer o reino de Deus é chegado a essa terra. O reino de Deus é chegado agora. O reino de Deus é chegado na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Porque o reino de Deus é já e será também no futuro. Um outro sentimento que Paulo expressa é a alegria. Nós vamos encontrar isso no verso 4 e no verso 18. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em minhas orações. Uma alegria, um prazer, uma satisfação de orar sempre por vocês. De vocês estarem presentes sempre na minha oração, e eu faço isso com muita alegria. E depois no verso 18, e isso vai se repetir em toda a carta, são 4 capítulos que a gente vai estudar aqui, e eu, lendo um comentarista, ele teve o cuidado de contar mais de, se não me engano, 16 ou 18 vezes, seja no substantivo, alegria, seja no verbo, me alegrarei, seja no adjetivo, enfim, essa palavra alegria, ela é presente em todos os capítulos da carta de Filipenses. E aqui ele repete, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Então eu só posso me alegrar. Com certeza me alegrarei. O sentimento presente que Paulo tenta passar para os irmãos é alegria. No capítulo 4 aqui de Filipenses, verso 4, ele vai dizer, se alegrem no Senhor, e novamente digo, se alegrem. Vocês estão tristes, gente. Ao ouvir alegria, tinha que sair um sorriso, pelo menos, né? Se alegrem no Senhor, novamente digo, se alegrem. Nós temos motivos para nos alegrarmos. Nós temos liberdade. Nós temos a certeza de que Deus nos ama. Nós temos família, nós temos amigos, nós cantamos aqui hoje. E obrigada, Ministério de Louvor, por ter escolhido essa música. Né? Te agradeço, somos gratos porque temos família, temos irmãos, temos amigos. Acordamos hoje, estamos bem. Sair daqui, todo mundo vai ficar sem comer. Não, com certeza vai ter aquele almoço poderoso de domingo, com macarronada, frango, eu não sei. Mas nós temos motivos para nos alegrarmos. Alegrem-se no Senhor. Apesar das algemas, a carta de Paulo está cheia de gratidão e de alegria. Porque o apóstolo, ele não vê como tragédia o que está acontecendo com ele, o fato dele estar preso, mas como uma oportunidade. E eu costumo dizer, só há milagre quando há necessidade. Só há milagre quando há necessidade. Então, se tem uma enfermidade, se alegre, porque é uma grande oportunidade de Deus fazer um milagre de cura. Se há carência, se há falta de provisão, se alegre, porque é uma grande oportunidade de Deus fazer um milagre da provisão, de derramar o azeite na tua botija. Quando há necessidade, há oportunidade de milagre. E Paulo conhecia muito bem isso. Paulo demonstra essa alegria nas suas memórias. Paulo demonstra essa alegria na sua perseguição.
Paulo não tem culpa, Paulo não tem sentimento de obrigação. Paulo diz, aleluia, glória a Deus, pode vir. Um outro sentimento muito visível nessa primeira introdução de Paulo é a confiança que ele tem de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir com a sua obra. Ele é fiel para realizar aquilo que ele prometeu. E aí, no verso 6, ele diz, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada pode abalar. Aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. Falei ontem também aqui no café, né? Tem que fazer propaganda do café, porque, gente, por favor, vocês estão perdendo, né? Ó, uma vez por mês, se você não conseguir vir aqui tomar um café com a gente às 8h30 da manhã, é de deixar a gente triste. Mas eu me alegro, sabe por quê? Porque quem estava aqui bebeu da fonte. Um tempo de ministração da palavra, um tempo de louvor, um tempo de oração, de comunhão. E ontem, a palavra que o Senhor nos deu foi quando a fé supera o orgulho. Porque nós vimos que lá em Naamã, na história de Naamã, que para mim a grande personagem é a menina levada escrava por Naamã, fala que, olha, a expressão no texto diz assim, se o meu Senhor soubesse que há um Deus em Israel. Aquela menina tinha tanta confiança que ela podia chegar na sua senhora, porque escravos não falavam com seus senhores. Aliás, se nos dias de hoje a gente não dá muito crédito ao que as pessoas falam, né? As menos favorecidas, que dirá, né, a esposa do general, aquele general, dá algum crédito à voz de uma menina. Eu não vou contar o resto, que é para você vir, que vão ser 7 mergulhos, foi só o segundo. Então, a história continua, né, Luiz André? Mas o que eu quero dizer é a confiança daquela menina. Se o meu Senhor soubesse que esse Deus pode curá-lo da lepra. Paulo está dizendo para nós, olha, confiem, descansem, sejam alegres, sejam gratos, não se desesperem, não se abalem, porque o meu Deus, Ele começou uma boa obra em vocês e Ele vai cumprir até o dia de Cristo. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, mas a promessa dEle é estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Que lição importante Paulo está nos ensinando. O teólogo John Stott, ele diz assim, a segurança do crente repousa não nos seus próprios esforços, mas na fidelidade de Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Amém? Paulo também traz na sua carta esse sentimento profundo de amor. Paulo expressa com profundidade. Ele diz, eu os trago no coração, o lugar do afeto. Paulo, nessa carta, ele é afetuoso, ele é amoroso, ele é amigável, porque ele parece ter essa relação íntima com os filipenses, uma relação de amizade, de parceria. E eu gosto muito dessa expressão, olha, no versículo 8 ele diz, Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo. Porque eu acho que o sofrimento de Paulo, aprisionado ali naquele momento, se chamava saudade. Sozinho, sem ninguém, só, claro, com a presença de Deus, né? Mas a gente é ser social, a gente é ser humano para interagir com outro ser humano. Costumo dizer que gente gosta de gente, e se não gostar, tem alguma coisa errada. Que hoje tem muita gente falando aí, né, que não gosta. Não, eu prefiro ficar na minha, andar sozinho, estou bem lá em casa, né, no meu secreto. Gente que não gosta de gente está doente.
O sofrimento de Paulo era saudade. Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vivenciar isso tudo distante de vocês. De não ter os meus companheiros, alguém que lute comigo, que me anime, que conte uma história, que me encoraje. Não é difícil estar nesse lugar da saudade? Eu falei para o pastor Paulo que a tristeza dele é a minha tristeza, porque também me faz lembrar que eu vou passar pelo primeiro Dia das Mães sem minha mãe. E a saudade é uma dor que a gente não consegue explicar. Aliás, não tem essa palavra em muitos idiomas pelo mundo. Não tem em japonês, por exemplo. Não se consegue explicar saudade como a gente consegue entender no português. Paulo tinha saudade. Então, Paulo faz uma oração e o amor também é tema dessa oração. Agora, não do seu amor próprio, mas do amor dos filipenses. Ele não está pedindo para que os filipenses tenham amor, ele está pedindo que o amor que os filipenses têm seja aumentado mais e mais. E essa é a oração que eu fiz esses dias, enquanto estudava, fiz essa oração por vocês. E essa deve ser a nossa oração. O amor que a IPI Beit Avot tem, aumente mais e mais. Que essa igreja chamada igreja de cuidado tenha esse amor que transborda. E que ele diz, um amor que vai ajudar vocês a provarem as coisas excelentes. Que vai fazer com que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, porque Jesus resumiu o mandamento em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Que esse amor aumente ao ponto de vocês encontrarem frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo. O amor de Filipenses é recíproco. Paulo ama os filipenses. Filipenses amam Paulo. Paulo ama Cristo. Filipenses amam Cristo. Como que a gente pode falar de Beit Avotiano assim? Como é que o pastor fala? Os Beit Avotianos amam Cristo. Amam os seus membros. Amam os seus líderes. Mas que esse amor seja aumentado mais e mais. E na terceira parte dessa introdução de Paulo, dos versos 12 a 18, Paulo se concentra a falar do Evangelho. E eu coloquei aqui nas minhas anotações o seguinte: poderia ser um relatório positivo do trabalho de Paulo na proclamação do Evangelho. Paulo faz um relatório, usando aqui, fazendo uma paráfrase do irmão Jaime. Vamos fazer um relatório, uma prestação de contas para a igreja. O que Paulo está tentando mostrar é que, embora ele esteja preso, o Evangelho não é aprisionado. Embora ele esteja passando por essa situação de prisão, o Evangelho continua indo livre, leve, solto, progredindo e alcançando pessoas. O primeiro ponto que Paulo coloca é: as coisas que me aconteceram abriram caminho para o Evangelho. Fiquem tranquilos, porque toda a perseguição, toda a tribulação que eu estou passando está contribuindo para o progresso do Evangelho. E a palavra progresso aqui é interessante. Um comentarista diz que era usado no grego como metáfora de uma ação de engenheiros que abriam caminho antes de um exército. Procopê. Falei certo, pastor? A palavra grega usada para dizer
tem um progresso acontecendo, mesmo enquanto eu estou aprisionado. Ele diz, o testemunho chegou até a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano. Ele está dizendo que o testemunho dele, o fato dele estar preso por causa de Cristo, se tornou assunto no meio da guarda da elite do Império Romano. Ele diz, fiquem tranquilos, se alegrem comigo, porque até os soldados já sabem que a minha prisão não tem outro motivo senão o fato de que eu sou um prisioneiro de Cristo, daquele que vem para nos libertar no nosso interior, aquele que vem para libertar o nosso coração. E em terceiro lugar ele diz, outros cristãos agora pregam com mais coragem. Talvez alguns de nós olhassem essa situação e pensassem, nossa, se Paulo está preso, né? Melhor eu ficar na minha. Vou correr o risco de ser preso também? Não, não foi isso, eles não tiveram medo, mas Paulo está dizendo, outros irmãos em Cristo estão se levantando com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez, com muito mais coragem. Então eu quero deixar aqui para vocês recordarem comigo as lições que Paulo nos ensina. Se alguém quiser, depois posso compartilhar isso. Lições de Paulo para você refletir durante a semana, durante esse mês que nós vamos estar estudando Filipenses. Paulo demonstra humildade quando ele se diz servo de Cristo. Gratidão, confiança, amor, virtudes tão necessárias para os seguidores de Jesus. Virtudes tão necessárias para a igreja de Filipenses e tão necessária para a nossa igreja. Não somente a nossa igreja, né, a 11ª IPI, mas para a igreja de Cristo. Paulo nos ensina que as circunstâncias não determinam a nossa alegria. Não é o que estamos passando que deve influenciar as nossas emoções, mas a nossa alegria vem do Senhor, que é a nossa força. Paulo nos ensina que uma igreja viva é também missional, que está dentro dos nossos valores como igreja. Participa da proclamação do Evangelho. Paulo diz que Deus usa as dificuldades para abrir caminhos. Seja na prisão, seja no leito de hospital, seja em qualquer lugar, tudo para Deus é uma oportunidade para o Evangelho alcançar vidas. Nenhuma prisão, nenhuma barreira é capaz de aprisionar o Evangelho de Cristo. E o que é mais lindo, queridos, é que esse Evangelho da graça é para todo mundo. A graça para a menina cativa, como também para o general da guarda da Síria. A graça é para o preso e é para o carcereiro. A graça, ela não encontra barreiras, porque diante de Deus Ele não faz acepção de pessoas, nem de etnia, nem de idade, nem de sexo. A graça é para todos. Paulo nos ensina a focar no que realmente importa, que Cristo seja conhecido e amado. No finalzinho, lá no verso 18, ele diz, tem uns pregando, fingindo, com heresia, né? Com insinceridade, falando às vezes o que não deve. Essa é uma realidade de hoje, né? Se entrar na internet, tem gente pregando Cristo de maneiras que às vezes a gente fica escandalizado. Mas Paulo está dizendo, que importa? Importa que tem um povo que prega com amor. Importa que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado. Amém? Eu gostaria de orar com vocês, se você puder fechar os seus olhos. Por um momento, deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. O que o Espírito te ensinou nessa manhã, por meio do apóstolo Paulo? Encontre motivos para ser grato, para ser alegre, para proclamar o Evangelho, para ser essa igreja viva do Senhor. Você é a igreja.
Obrigada, Senhor, por essa manhã. Nós não previmos que seria um culto missionário, mas foi. Desde o início, o Senhor falando conosco do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Do propósito e do privilégio de fazermos parte, Senhor, dos teus planos, da tua missão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vê potencial em nós que muitas vezes nós não vemos. Somos fracos, medrosos, envergonhados, muitas vezes nos sentimos incapacitados. Mas obrigada, Senhor, porque podemos ver através das experiências de Paulo e dos filipenses o quanto o Senhor é um Deus lindo e gracioso. Um Deus que nos permite, Senhor, ser participantes da proclamação do Evangelho. E ser promotores de eventos no céu. Porque a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E nós podemos nos alegrar, Senhor, porque por meio da proclamação do Evangelho, através dos Gideões, através das ações missionárias da igreja, através do seu povo que proclama, Senhor, as boas novas do céu, pessoas estão sendo alcançadas, e assim o céu também, com certeza, mais festivo. Obrigada por essa igreja que se tem posicionado e se comprometido, Senhor, com a tua missão, com a obra missionária. Fortalece a cada um, Senhor, coloca no nosso coração esses sentimentos tão preciosos que Paulo nos apresenta, de gratidão, de alegria, de amor, de confiança, porque a boa obra que o Senhor começou na Beit Avot há 3 anos atrás, o Senhor há de completá-la para a glória do teu nome. A obra que o Senhor começou na vida de cada um aqui, Senhor, há de completá-la para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.